Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 87. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Oitava parte. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, embora grandes yogis místicos possam ter total controle sobre o elefante da mente e o furacão dos sentidos, a menos que se refugiem num mestre espiritual genuíno, cairão vítimas da influência material e nunca serão bem-sucedidos em suas tentativas de autorrealização. Tais pessoas desviadas são comparadas a mercadores que vão ao mar no navio sem capitão. Portanto, por meio das próprias tentativas, a pessoa não pode livrar-se das garras da natureza material. Deve-se aceitar um mestre espiritual genuíno e trabalhar de acordo com sua direção. Desse modo, é possível cruzar a necessidade das condições materiais. Shripad Sridhara Swami compôs um excelente verso sobre isto, no qual ele diz: Ó Mestre espiritual todo misericordioso, representante da Suprema Personalidade de Deus, quando minha mente estiver completamente rendida a seus pés de lótus, naquele momento, unicamente por sua misericórdia, serei capaz de obter alívio dos obstáculos que se opõem à vida espiritual e estarei situado na vida bem-aventurada. De fato, samadhi estático ou absorção na Suprema Personalidade de Deus pode ser alcançado pela ocupação constante em seu serviço, e este constante envolvimento em serviço devocional pode ser realizado apenas quando a pessoa trabalha sob a direção de um mestre espiritual autêntico. Logo, os Vedas instruem que para se conhecer a ciência do serviço devocional, a pessoa deve se submeter a um mestre espiritual genuíno. Um mestre espiritual fidedigno é aquele que conhece a ciência do serviço devocional na sucessão discipular. Essa sucessão discipular é chamada Shrotriya. O sintoma principal de alguém que se tornou um mestre espiritual em sucessão discipular é que ele está 100% fixo em Bhakti Yoga. Às vezes as pessoas relutam em aceitar um mestre espiritual e ocupam-se em autorrealização através da prática da yoga mística. Mas há vários casos de fracasso, mesmo de grandes yogis como Vishvamitra. Arjuna disse no Bhagavad Gita que o controle da mente é tão impraticável quanto parar o sopro de um furacão. Certas vezes a mente é comparada a um elefante louco. Sem seguir a direção de um mestre espiritual, não se pode controlar a mente nem os sentidos. Em outras palavras, se a pessoa pratica yoga mística e não aceita um mestre espiritual genuíno, ela certamente fracassa e desperdiça seu precioso tempo. A injunção védica é que ninguém pode ter pleno conhecimento sem estar sob a orientação de um acharya. Acharyavan Purusho Veda. Aquele que aceitou um acharya conhece as coisas como elas são. A verdade absoluta não pode ser compreendida por argumentos. Aquele que alcançou o estágio bramínico perfeito renuncia naturalmente. Ele não luta por ganho material, porque devido ao conhecimento espiritual, ele concluiu que neste mundo material não há insuficiência. Tudo é suficientemente provido pela Suprema Personalidade de Deus. Um Brahmana verdadeiro, desse modo, não se esforça por perfeição material,
Ao contrário, ele se aproxima de um mestre espiritual autêntico para aceitar suas ordens. A qualificação de um mestre espiritual é que ele é Brahmanistha, o que significa que ele abandonou todas as outras atividades e decidiu dedicar sua vida ao trabalho apenas para a suprema personalidade de Deus, Krishna. Quando um discípulo fidedigno se aproxima de um mestre espiritual autêntico, ele submissamente ora ao mestre espiritual. Meu querido Senhor, por obséquio, aceite-me como seu discípulo e treine-me de tal forma que eu seja capaz de abandonar todos os outros processos de autorrealização e simplesmente me ocupe em consciência de Krishna, serviço devocional. O devoto culpado sob a direção do mestre espiritual em serviço devocional amoroso ao Senhor faz a seguinte argumentação: Meu querido Senhor, você é o reservatório de prazer. Uma vez que você esteja presente, qual é a importância do prazer transitório, derivado de sociedade, amizade e amor? As pessoas que não estão cientes do reservatório supremo de prazer se ocupam falsamente em obter prazer da satisfação dos sentidos, mas isto é transitório e ilusório. Neste contexto, Vidyapati, um grande devoto e poeta Vaishnava, afirma: Meu querido Senhor, sem dúvida, há um pouco de prazer no meio da sociedade, amizade e amor. Embora ele seja materialmente concebido, mas tal prazer não pode satisfazer meu coração, que é como um deserto. Num deserto, há necessidade de um oceano de água. No entanto, se apenas uma gota d'água é derramada no deserto, qual é a utilidade dessa água? De igual modo, nossos corações materiais estão cheios de inúmeros desejos que não podem ser satisfeitos pela sociedade, amizade ou amor materialistas. Quando nossos corações começam a obter prazer do reservatório supremo de prazer, só assim podemos ser satisfeitos. Essa satisfação transcendental é possível unicamente no serviço devocional, em plena consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram: Querido Senhor, você é Satchit Ananda Vigraha, a forma eterna e bem-aventurada de conhecimento. E porque as entidades vivas são partes integrantes de sua personalidade, seu estado natural de existência é estar plenamente consciente de você. Neste mundo material, qualquer pessoa que tenha desenvolvido tal consciência de Krishna não se interessa mais pelo modo materialista de vida. Uma pessoa consciente de Krishna perde o interesse pela vida familiar, na qual há alguma concessão para o desfrute sensorial. Em outras palavras, ela não mostra mais interesse pelo gozo dos sentidos. A perfeição da vida humana está baseada no conhecimento e na renúncia, mas é muito difícil tentar alcançar o estágio de conhecimento e renúncia durante a vida de casado. Desse modo, as pessoas conscientes de Krishna refugiam-se na associação de devotos ou lugares santificados de peregrinação. Tais pessoas estão conscientes da relação entre a superalma e as entidades vivas individuais, e elas nunca estão no conceito corpóreo de vida. Como elas sempre levam você, em plena consciência, dentro de seus corações, elas se purificam de tal maneira que qualquer lugar que estejam torna-se um local santo de peregrinação, e a água que lava seus pés é capaz de liberar muitas pessoas pecaminosas que vagueiam por este mundo material.
Quando o pai materialista de Prahlad Maharaj pediu-lhe para descrever algo muito bom que ele havia aprendido, ele respondeu ao seu pai: para uma pessoa materialista que está sempre cheia de ansiedades devido à sua ocupação em verdades relativas e temporárias, o melhor procedimento é abandonar o poço escuro da vida familiar e ir para a floresta, refugiar-se no Senhor Supremo. Os verdadeiros devotos puros são famosos como Mahatmas, ou grandes sábios, personalidades perfeitas em conhecimento. Eles sempre pensam no Senhor Supremo e em seus pés de lótus, e dessa forma eles automaticamente se liberam. Os devotos que estão sempre nesta posição tornam-se energizados pelas inconcebíveis potências do Senhor, e, portanto, eles mesmos tornam-se a fonte de liberação para seus seguidores e devotos. Uma pessoa consciente de Krishna é espiritualmente energizada, e quem quer que toque ou se refugie neste devoto puro, também se torna energizado com potências espirituais. Tais devotos nunca são orgulhosos devido às opulências materiais. De um modo geral, consideram-se como opulências materiais uma boa ascendência, educação, beleza e riquezas. No entanto, um devoto do Senhor nunca se desvia pelo orgulho de possuir tais distinções, embora tenha todas as 4 dessas opulências materiais. Os grandes devotos do Senhor viajam por todo o mundo, de um lugar de peregrinação para outro, e em sua jornada eles encontram muitas almas condicionadas e liberam-nas através de sua associação e distribuição de conhecimento transcendental. Eles geralmente moram em lugares como Vrindavana, Mathura, Dwaraka, Jagannatha Puri e Navadvipa, porque apenas os devotos se reúnem em tais lugares. Desse modo, eles concedem associação santa uns aos outros e assim avançam. Para que toda entidade viva possa tirar proveito da associação de pessoas conscientes de Krishna, estes grandes devotos abrem templos e ashramas, onde os devotos de Krishna reúnem-se. Por intermédio de tal associação, as pessoas podem se desenvolver cada vez mais em consciência de Krishna. Tal progresso não é possível na vida doméstica comum, que é desprovida de consciência de Krishna. Os Vedas personificados continuaram: querido Senhor, há 2 classes de transcendentalistas, os impersonalistas e os personalistas. A opinião dos impersonalistas é que esta manifestação material é falsa e que apenas a verdade absoluta é real. Por outro lado, a visão dos personalistas é que o mundo material, embora muito temporário, não é falso, mas real. Estes transcendentalistas possuem argumentos diferentes para estabelecer a validade de suas filosofias. De fato, o mundo material é simultaneamente verdadeiro e falso. É verdadeiro porque tudo é uma expansão da suprema verdade absoluta. E é irreal porque a existência do mundo material é temporária. Ele é criado e aniquilado. Devido às suas diferentes condições de existência, a manifestação cósmica não tem posição fixa. Aqueles que defendem a aceitação desse mundo material como falso são geralmente conhecidos pela máxima Brahma Satyam Jagan Mithya. Eles apresentam o argumento de que tudo no mundo material é feito de matéria. Por exemplo, existem muitas coisas feitas de argila, tais como vasos, pratos e tigelas. Depois de sua destruição, estes objetos podem ser transformados em diversos outros objetos materiais. Mas em todos os casos,
sua existência como argila permanece. Um cântaro de barro, após ser quebrado, pode ser transformado numa panela ou num prato. Mas como prato, panela ou jarra, a própria argila continua a existir. Em vista disso, as formas de uma jarra, panela ou prato de barro são falsas, mas sua existência como argila é real. Esta é a visão dos impersonalistas. Esta manifestação cósmica é certamente produzida a partir da verdade absoluta, mas como sua existência temporária, ela é falsa. O entendimento dos impersonalistas é que a verdade absoluta, que está sempre presente, é a única verdade. Na opinião de outros transcendentalistas, no entanto, este mundo material também é verdadeiro, porque foi produzido pela verdade absoluta. Os impersonalistas argumentam que isto não é um fato, pois às vezes se observa que a matéria é produzida a partir da alma espiritual, e às vezes a alma espiritual é produzida da matéria. Tais filósofos propõem a argumentação de que, embora o esterco da vaca seja uma matéria morta, em algumas ocasiões, escorpiões surgem do esterco da vaca. De igual modo, matéria morta como unhas e cabelos surge do corpo vivo. Portanto, as coisas geradas de alguma outra coisa nem sempre são da mesma qualidade desta primeira. À luz dessa argumentação, os filósofos mayavadis estabelecem que, embora esta manifestação cósmica seja certamente uma emanação da verdade absoluta, ela não contém necessariamente a verdade. De acordo com esta visão, a verdade absoluta, o Brahman, deve ser aceito como verdade, ao passo que a manifestação cósmica, conquanto seja um produto da verdade absoluta, não pode ser tomada como verdadeira. Não obstante, a visão dos filósofos mayavadis é tida no Bhagavad Gita como a visão dos asuras, ou demônios. O Senhor diz no Bhagavad Gita: Asatyam pratistam te jagat ahur anishvaram, aparaspara sambutam kim manyat kamahaitukam. A visão dos asuras sobre a manifestação cósmica é que toda a criação é falsa. Os asuras pensam que a mera interação da matéria é a fonte da criação e que não há controlador ou Deus. Contudo, isto não é verdade. Com base no capítulo 7 do Bhagavad Gita, compreendemos que os 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e céu, juntamente com os elementos sutis, mente, inteligência e falso ego, são as 8 energias separadas do Senhor Supremo. Além dessa energia material inferior, existe a energia espiritual, representada pelas entidades vivas. As entidades vivas são aceitas como energia superior do Senhor. Toda manifestação cósmica é uma combinação das energias inferior e superior, e a fonte das energias é a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus tem muitos tipos diferentes de energias. Isto é confirmado nos Vedas. Parasya Shaktir Vividhava Shruyate. As energias transcendentais do Senhor são variegadas. E como esta variedade de energias emanou do Senhor Supremo, elas não podem ser falsas. O Senhor é eterno e as energias são sempre existentes. Algumas energias são temporárias, às vezes manifestas e às vezes imanifestas, mas isso não significa que sejam falsas. Pode-se dar o exemplo de que, quando uma pessoa está com raiva, ela faz coisas que são diferentes de sua condição normal de vida. No entanto, o fato de que o estado de ira aparece e desaparece não significa que a energia da raiva seja falsa. Desse modo,
o argumento dos filósofos mayavadis de que este mundo é falso não é aceito pelos filósofos Vaishnavas. O próprio Senhor confirma que a visão de que não há uma causa suprema para esta manifestação material, de que não existe Deus e de que tudo é apenas a criação da interação da matéria, é uma visão dos Asuras. O filósofo Mayavadi às vezes propõe o argumento da cobra e da corda. Na escuridão da noite, uma corda enrolada é às vezes, devido à ignorância, tomada por uma cobra. Contudo, confundir uma corda com uma serpente não significa que a serpente e a corda sejam falsas. Portanto, este exemplo utilizado pelos Mayavadis para ilustrar a falsidade do mundo material não é válido. Quando algo é tido como um fato, mas na realidade não tem existência alguma, este algo é chamado de falso. Os filósofos Vaishnavas usam um exemplo bem apropriado, comparando este mundo material a um pote de barro. Quando vemos um pote de barro, ele não desaparece de repente e se transforma em qualquer outra coisa. Ele pode ser temporário, mas o pote de barro é colocado em uso para transportar água e continuamos a vê-lo como tal. Portanto, embora o pote de barro seja temporário e diferente da argila original, não podemos afirmar que ele é falso. Assim, devemos concluir que o pote de barro e toda a argila são reais, porque um é produto do outro. Compreendemos a partir do Bhagavad Gita que depois da dissolução desta manifestação cósmica, a energia material entra na Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus é eterna, com suas variadas energias. Como esta criação material é uma emanação dele, não podemos dizer que esta manifestação cósmica seja o produto de algo vazio. Sempre que falamos sobre Krishna, ele está presente com sua forma, qualidades, nome, séquito e parafernália. Por conseguinte, Krishna não é impessoal. A causa original de tudo não é nem vazia, nem impessoal, mas a pessoa suprema. Os demônios podem dizer que este mundo material é Anishvara, sem um controlador ou Deus. Porém, tal argumento, em última análise, não pode ser sustentado. O exemplo dado pelos filósofos mayavadis de que a matéria inanimada, como unhas e cabelos, surge de um corpo vivo, não é um argumento muito convincente. As unhas e os cabelos são sem dúvida inanimados, mas eles não vêm de um ser vivo animado, e sim de um corpo material inanimado. De igual modo, o argumento de que escorpiões surgem do esterco da vaca, implicando que um ser vivo é gerado da matéria, é também desprovido de consistência. O escorpião que surge do esterco da vaca é certamente uma entidade viva, porém a entidade viva não é gerada do esterco. Apenas o corpo material da entidade viva é produzido a partir do esterco, ou o corpo do escorpião vem do esterco da vaca. As centelhas das entidades vivas, como compreendemos do Bhagavad Gita, são injetadas na natureza material, para depois surgirem na matéria. O corpo da entidade viva em diferentes formas é suprido pela natureza material, mas a entidade viva propriamente dita é suprida pelo Senhor Supremo. O pai e a mãe fornecem o corpo necessário à entidade viva, sob certas condições. A entidade viva transmigra de um corpo para outro, de acordo com seus diferentes desejos, os quais, sob a forma de inteligência, mente e falso ego, acompanham-a de corpo para corpo. Por intermédio de arranjo superior, uma entidade viva é colocada no ventre de um certo tipo de corpo material,
e então desenvolve um corpo similar. Portanto, a alma espiritual não é produzida da matéria. Ela assume um tipo determinado de corpo sob a direção de um arranjo superior. De acordo com nossa experiência atual, este mundo material é uma combinação de matéria e espírito. O espírito está movendo a matéria. A alma espiritual, a entidade viva, e a matéria são diferentes energias do Senhor Supremo. E visto que ambas as energias são produtos do Eterno Supremo, ou da Verdade Suprema, elas são reais e não falsas. Como a entidade viva é parte integrante do Supremo, ela existe eternamente. Desse modo, para ela não há questão de nascimento ou morte. Os supostos nascimento e morte ocorrem por causa do corpo material. A versão védica Sarvam Kalvidam Brahma significa que, como ambas as energias emanaram do Brahman Supremo, tudo o que experimentamos não é diferente do Brahman.